No Quem é Quem de hoje nós vamos falar sobre movimento lojista e sobre associativismo. O meu convidado, Marcos Souza, é presidente do CONDES, Conselho de Desenvolvimento, também preside a Enflo e a CDL de São José. Marcos, bom dia, um prazer te receber aqui na Band. Prazer é todo meu. Primeiro, eu gostaria de conhecer um pouquinho da tua história no associativismo, né? Você me contava que participa do movimento lojista há 18 anos. Eu iniciei a minha vida profissional incentivado pelo meu pai, né? Meu pai é empresário. Hoje eu tenho empresas que eu criei do zero, mas a minha vida profissional iniciou numa empresa familiar. É essa empresa que está lá na Enflo há 18 anos. E a minha história na Enflo é recente, em torno de 7, 8 anos que eu iniciei na diretoria, conselho fiscal, até chegar agora no ano passado à presidência das entidades. Que te trouxe para o movimento lojista? Por acaso não, era um foco, né? Era uma meta. Presidir essas entidades, para mim, era uma meta. É uma questão ideológica e continua sendo. E o que me levou a isso? A possibilidade de utilizar as entidades como instrumento de mudança. Eu percebi que as entidades faziam grande diferença na comunidade, na política, do desenvolvimento de São José e da região metropolitana, e eu queria colaborar com isso. Tinha muitas ideias, muitos projetos, muitos estão em andamento, e estava certo de que era o fórum adequado. Estamos lá trabalhando arduamente hoje, com mais um ano ainda de mandato pela frente. Presidente de uma CDL, de uma Enflo, de um CONDES, que é um Conselho de Desenvolvimento, tem salário, Marcos? Não. Nós temos, no caso da Enflo e da CDL São José, o presidente tem reembolso de despesas, né? Qual é o objetivo? É que ele não tenha custos para estar ali. Mas é totalmente voluntário. Todos os cargos, nós somos 18 diretores, mais o presidente, mais 45 conselheiros, todos voluntários. Assalariados, colaboradores são o nosso staff interno, e são pessoas contratadas para isso, mas tanto na Enflo quanto na CDL, no CONDES, eu posso falar aqui pela CIF, pela CDL de Florianópolis, nossas co-irmãs, todos os cargos voluntários. Qual é o trabalho de uma CDL, de uma Câmara de Dirigentes Lojistas? A CDL, ela zela pelo lojista, né? Ela faz parte do sistema da FCDL e procura privilegiar e trabalhar pelo incremento do comércio varejista, principalmente o comércio de rua. Apesar de nós termos também algumas lojas que estão em shopping, que são nossos associados, mas o shopping por si tem uma outra estrutura. Hoje o comércio de rua está mais ligado à CDL. E as campanhas que nós fizemos constantemente, nas datas comemorativas, Dia das Mães, dos Pais, Natal, e todo o trabalho, todo o arcabouço de serviços para que esse comerciante seja mais competitivo, tenha mais tempo para cuidar do seu negócio e a gente possa fazer por ele o trabalho periférico de capacitação de colaboradores, de serviços de saúde para a sua empresa, de serviços de nota fiscal eletrônica, por exemplo, armazenamento, todos os serviços que são prestados pela CDL para facilitar a vida do lojista. Mas aí o telespectador pensa, será que uma Câmara de Dirigentes Lojistas, uma associação empresarial, até mesmo um conselho de desenvolvimento, será que eles trabalham somente para os patrões, para os empresários, no caso das CDLs, trabalham somente para os lojistas? Que influência isso traz no dia a dia das pessoas, do consumidor final? Olha, eu diria a você que vou falar pelo meu mandato, posso falar pelo meu mandato e posso falar pelo meu ex-presidente, meu grande amigo Tito Alfredo Schmidt. Nossos discursos públicos, eles sempre trazem consigo que nós trabalhamos em prol da classe empresarial e da sociedade como um todo. Porque nós, antes de sermos empresários, nós somos cidadãos. Nós vivemos os mesmos problemas, as mesmas mazelas. Então, a nossa interferência é no sentido de trazer um ambiente saudável para o desenvolvimento do município. Seja na economia, seja no ambiente político, sem querer desmerecer o trabalho que o político eleito está lá para fazer, que o funcionário público está lá para fazer, o nosso intuito é colaborar. Então, todos são beneficiados. O empresário é beneficiado, o colaborador é beneficiado, a sociedade é beneficiada hoje em São José e na Grande Florianópolis pelo trabalho que faz a Enflo, pelo trabalho que faz a CDL de São José e todas as entidades co-irmãs espalhadas no estado. Todas têm essa visão
o bem da sociedade e o desenvolvimento de Santa Catarina. Por isso que assuntos da coletividade são geralmente discutidos dentro dessas entidades, não é? Nas reuniões de diretoria. E eu participo do movimento lojista já há bastante tempo e gostaria de fazer uma pergunta bem particular, claro, que é uma curiosidade minha enquanto jornalista, enquanto cidadã também, e que eu vejo isso acontecer muito dentro de entidades de classe. Talvez a falta ou o interesse que tenha diminuído, eu não sei se é uma impressão minha, Marcos, e aí você vai me ajudar a encontrar uma resposta para isso, mas eu não vejo jovens participando de movimentos lojistas. As CDLs jovens aí pelo Estado, a gente percebe, junto com o nosso presidente da CDL Jovem de Santa Catarina, ainda o jovem discretamente participando, muitas vezes não entende o propósito, enfim. O movimento lojista, os movimentos de classe, você sente que eles estão fortalecidos? O que, na sua opinião, precisaria acontecer para que houvesse mais participação da sociedade nesses movimentos? Eu acredito que isso tem melhorado, mas é um processo cultural gradativo. Nós temos procurado incentivar que os jovens participem do movimento, que se integrem a essas causas. Eu, na ENFLE, na CDL, tenho privilegiado o movimento jovem, mas é uma questão cultural. E hoje as empresas, tanto o comércio, indústria, serviços, as empresas como um todo no Brasil, elas estão muito pressionadas pela alta carga tributária, pelo alto custo Brasil, pela falta de mão de obra, uma série de mazelas que nós vivemos hoje, de desafios, que faz com que o empresário tenha pouco tempo para se dedicar a outras causas. Nós frequentemente recebemos respostas de empresários que não podem estar conosco numa reunião ou num evento, mesmo depois das 6, porque precisam trabalhar, porque precisam esticar os seus horários para poder dar conta do trabalho que tem que ser feito. O que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Não só enquanto entidade do município, mas estadual e também falando das nossas confederações, trabalhado para desburocratizar, para facilitar o pagamento de impostos, agora com uma mudança significativa no Super Simples, aprovada há pouco tempo na Câmara Federal, buscar novas linhas de financiamento, de investimentos, enfim, poder dar às empresas mais condições de trabalhar com maior tranquilidade, propiciando, por consequência, com que os seus gestores tenham mais tempo para trabalhar as questões sociais, para trabalhar as questões que envolvem o seu município, para poder ter mais dedicação a isso. Porque não basta nós elegermos os nossos representantes, nós temos que cobrar, temos que fiscalizar, temos que acompanhar, temos que trabalhar pela nossa região, pelo nosso município, pelo nosso país. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Mas a sua pergunta é muito oportuna e a nossa expectativa é que isso continue evoluindo, continue melhorando. Nós somos, para te citar um exemplo, nós somos hoje, em média, em cada município do país, em torno de 10, 15, até 25% das empresas participam do associativismo. O restante ainda está fora, por N motivos. E boa parte desse percentual que participa está ali pelos serviços que a entidade oferece, e não pela ideologia do associativismo. Então nós temos uma longa estrada pela frente, que vem melhorando. E eu espero que dentro de 5, 10 anos a gente tenha uma realidade muito diferente, um movimento ainda mais forte e atuante. Até porque um movimento de classe, como o movimento lojista, por exemplo, forte, significa também um peso aí nas decisões, nas discussões das coisas que fazem parte do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Quer ver um exemplo? Região metropolitana. Um dos assuntos que está sendo discutido agora, não só no Condes, mas também na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A criação da região metropolitana de Florianópolis é até um assunto um pouco polêmico, que o presidente Marcos vai explicar para a gente depois do intervalo e explicar principalmente, gente, qual é o benefício para você, cidadão, com a criação de uma região metropolitana. Um instante só. Entrevistado de hoje, Marcos Souza, presidente da CDL de São José, da ENFLE e também do CONDES, o Conselho de Desenvolvimento. E como o nome já diz, desenvolvimento das cidades.
Um dos principais assuntos dos últimos meses, presidente do Condes, tem sido a região metropolitana de Florianópolis, que já existe de fato, mas não de direito. Primeiro, vamos contextualizar os catarinenses sobre o que é essa região metropolitana, há quanto tempo o Condes vem discutindo isso. Bom, nós iniciamos esse debate no ano passado, retomamos esse debate enquanto Condes, com a criação dos grupos de trabalho. Hoje o Condes tem 4 grupos de trabalho de atuação externa e um de atuação interna. Grupo de governança metropolitana, mobilidade, saneamento e resíduos, e um recentemente criado que é o de segurança pública, e nós temos o grupo institucional. Do Condes participam várias entidades de representatividade, de grande representatividade aqui na região metropolitana. Hoje são em torno de 40 entidades participando do Condes. E a cada ano ela é presidida por uma dessas entidades. Esse ano ela está sendo presidida pela ENF. Por isso que o senhor acumula as duas presidências. Isso, exatamente. E o tema governança metropolitana, veja bem, ele está envolvido nos outros 3 grupos: mobilidade, saneamento e resíduos e segurança pública. É impossível falar desses 3 temas hoje na região da Grande Florianópolis sem envolver todos os municípios. Então, uma das principais bandeiras do Condes enquanto governança metropolitana é retomar essa discussão, conseguir aprovar esta ferramenta, que seria a criação da autarquia que vai administrar a região metropolitana e o fundo metropolitano, para podermos ir em busca de outras fontes de recursos do governo federal para projetos de região metropolitana, como acontece em Curitiba, como acontece em Porto Alegre. Hoje, esse texto está lá na Assembleia, foi amplamente discutido, debatido pela base do governo, pela oposição, enfim. E tudo indica, a promessa é essa, que agora, no dia 2 de setembro, a matéria vá finalmente ao plenário e seja aprovada. Até porque era uma promessa do governador já lá na campanha desse primeiro mandato. E essas ferramentas que a autarquia aí, o fundo metropolitano, serão fundamentais para nós avançarmos nas próximas 2 etapas, que é exatamente regulamentar detalhes que a lei vai deixar para serem regulamentados pelo Executivo, e a mais desafiadora, eu poderia assim dizer, que é reunir essas prefeituras, essas câmaras municipais e o governo do estado em torno desses projetos de interesse comum de todos os municípios. Esse será o terceiro e o maior desafio. O maior. Hoje a região metropolitana de Florianópolis vai reunir aqui em grandes projetos macros, podemos dizer assim, 9 municípios, né? Florianópolis, o projeto inicialmente previa Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro. Começou com esses 5. Começou com esses 5. Santo Amaro em função da questão das águas. E a pedido por negociações políticas, enfim, por interesses outros, entraram Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos e o governador Celso Ramos. É bom esclarecer, havia o impedimento desses municípios? Não, de forma alguma. É que nós não temos região metropolitana funcionando em Santa Catarina. Nenhuma. E segundo o IPEA, que é um instituto federal, a única região que efetivamente reúne condições para ser uma região metropolitana é a de Florianópolis. Certo. Então nós propomos ao governo do estado que iniciasse esse projeto com menos município para facilitar esse início, esse teste, essa adaptação, e à medida da necessidade, outros municípios poderiam ingressar em alguns projetos mediante consórcio ou efetivamente, se assim fosse entendido no futuro, poderiam ingressar a qualquer tempo, né? Porque, como eu disse a você, o terceiro e grande desafio é unir esses prefeitos, unir essas câmaras. Então, quanto mais municípios, mais complexo fica esse desafio, né? Então, esclarecendo assim que não havia nenhum motivo para deixá-los fora, que não seja exclusivamente esse. Mas foi decidido que serão 9? Ótimo, serão 9. O Condes, qual o papel dele? Colaborar. Nós esperamos a aprovação do projeto para poder conversar com cada município, esclarecer esses pontos e fazê-los entender da importância de participarem deste grande fórum que pretende trazer bons e grandes investimentos para soluções macro.
Vamos começar a explicar como é que funciona. Um pouquinho agora, neste bloco ainda dá tempo, temos 2 minutos, depois no bloco final do programa. O que a população ganha, de fato, com a criação de uma região metropolitana? Como que a criação de uma região metropolitana, presidente, vai influenciar na vida do cidadão? Eu vou explicar para você isso com um exemplo muito simples e eu acho que o telespectador vai entender muito bem. Beira-mar do Estreito, construída há pouco tempo pela Prefeitura de Florianópolis. Esse é um projeto que envolve mobilidade urbana. Se nós tivéssemos a região metropolitana consolidada, funcionando, nós poderíamos ter captado recursos para que essa beira-mar fosse feita aquela que está pronta, o restante até o final de Florianópolis, início de São José e essa conexão até a BR-101. Nós teríamos um projeto de região metropolitana e não de Florianópolis. O mesmo poderia ter acontecido com a beira-mar de São José. Veja que nós estamos falando de 2 avenidas à beira-mar em 2 municípios distantes que ligaram, permita-me usar esse termo pejorativo, mas lugar algum a coisa nenhuma. Foi um paliativo. E se fosse um projeto de região metropolitana, nós teríamos uma outra visão, um outro resultado. E para citar mais um exemplo rápido, o transporte público. Você quer pegar um ônibus hoje para sair da Leoberto Leal para ir para o Cobrasol, é mais fácil você ir a pé do que de transporte público, porque não há integração. Palhoça, para você ir a determinados pontos de São José, você tem que ir ao centro, para pegar lá no centro do transporte para voltar para São José. Então esses são pequenos exemplos do que um projeto de região metropolitana pode resolver. Sem contar também, o presidente vai explicar para a gente mais detalhadamente depois do intervalo, são os recursos federais, por exemplo, e até mesmo os estaduais, né? Os recursos que vêm do governo federal e do governo do estado. Numa situação como essa, a obra pode ficar até mais barata, vai abranger mais pessoas, né, e mais benefícios ainda. Depois do intervalo a gente explica melhor essa história e explica também por que Florianópolis, a região de Florianópolis, foi escolhida para ser a primeira região de fato de direito, região metropolitana do estado de Santa Catarina. Um instante só. Marcos Souza, presidente da CDL de São José, da Enflo e do Condes, aqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis, é meu entrevistado de hoje. Presidente, deixei uma deixa no final do último bloco em relação à criação de região metropolitana. A gente sabe que a região do Oeste também quer, o Planalto, o Norte, enfim. Por que a primeira região metropolitana a ser aprovada pela Assembleia Legislativa vai ser a região da Grande Florianópolis? Bom, essas conclusões sobre qual região realmente reúne essas características ou não, como eu disse a você, é do IPEA, né? Quer dizer, é um instituto respeitado, que tem informações técnicas para isso. Mas para citar um exemplo, é o movimento pendular, ou seja, a ida e vinda de pessoas, a ida e vinda de produtos e serviços, esse intercâmbio acontece de uma forma muito intensa entre Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. E o desenvolvimento desses 4 municípios estão ligados, estão interconectados. Isso pode vir a acontecer, ou estaria muito próximo de acontecer em Joinville, ou na região do Vale do Itajaí, ou na região do Oeste, sem sombra de dúvida. Mas de todas essas regiões, a mais propícia hoje é a Grande Florianópolis. Até em número de habitantes, desafios que tem pela frente. Presidente, esses 9 municípios vão reunir? Nós estamos falando em torno aí de 1 milhão de habitantes, aproximadamente. 1 milhão de pessoas. E grandes desafios, né? Um deles, lixo, por exemplo. Hoje você tem o recolhimento de São José para transbordar para uma outra área, para depois transbordar para uma outra área. Até não vou dizer os locais para não ficar polêmico, mas se isso fosse administrado por uma região metropolitana, isso seria muito mais barato, muito mais fácil, muito mais prático. Então, a região metropolitana traz não só a capacidade de trazer novos recursos, mas de administrar a região de uma forma diferente. E os prefeitos não, de forma alguma, abdicam do seu poder. Eles só compartilham alguns projetos, isso é importante dizer. Projetos, por exemplo, na área de saneamento básico, na área de segurança pública, não é? Ou a mobilidade urbana, que a gente já vinha falando, essa questão toda. De segurança pública, nós caminhamos, para citar um exemplo de segurança pública, nós caminhamos para um reforço do país inteiro, um reforço muito grande, a gente percebe, das guardas municipais, que agora com o novo estatuto da Guarda Municipal, eles passam a ser uma espécie de polícia municipal. Sim. E ao mesmo tempo você percebe que nos últimos 10, 15 anos,
A Polícia Militar vem enfraquecendo o seu contingente. A Civil da mesma forma. E talvez essa seja uma tendência de um modelo americano, onde a polícia local ostensiva seja de controle e de administração do município. E quando você fala de região metropolitana, citando novamente Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, se eles não se conversarem. Então essa gestão metropolitana, mesmo respeitando a independência de cada prefeito, de cada município, ela precisa ser feita. Ela precisa ser gerida para que haja resultados em conjunto. Senão ninguém quer problema perto de si, né? É verdade. Então, se nós temos problemas, eu vou jogar para o vizinho? Não, eu vou chamar o vizinho e vou compartilhar com ele a solução. Essa é a grande virada de gestão que nós podemos dar na região metropolitana. E quando você fala na solução de problemas para 1 bilhão de pessoas, o argumento se torna gigante. Sem dúvida, sem dúvida. São muitos que serão beneficiados. Né? A região metropolitana começou a ser discutida no Brasil na década de 70, o senhor me contava. Exato. Se eu não me engano, Florianópolis, se não for a única, é uma das únicas capitais do Brasil que ainda não está inserido numa região metropolitana. Procede? Eu não sabia te dizer agora se ela é a única, mas se não é a única, deve ter mais uma ou duas só, que ainda não conseguiu consolidar. No Sul é a única, né? Porque Porto Alegre e Curitiba já funciona há muito tempo. Muito tempo. E Curitiba é um exemplo em transporte público, por exemplo, comparado a Florianópolis. Claro que se nós compararmos, por exemplo, com a região de Munique, na Alta Baviera, a gente vai comparar com uma realidade completamente distinta. Né? Mas por que eu cito isso? Porque é possível fazer. A gente tem exemplos no mundo de mobilidade urbana, de transporte público de qualidade, de bom tratamento de resíduos sólidos. Enfim, nós temos exemplos para tudo. É questão de força de vontade, principalmente política. Exatamente. Agora tocou no ponto principal para a gente encerrar a entrevista, presidente. Esse movimento que deveria ter começado por parte dos líderes com cargo eletivo, né? Não começou, mas aí a sociedade civil organizada tomou frente, o Condes, a discussão aconteceu, o projeto foi levado pelo Condes para o governador Raimundo Colombo, houve um aceito por parte dele, o Executivo automaticamente pela lei tem que encaminhar ao Parlamento e hoje está na Assembleia Legislativa. Exato. Qual é a expectativa agora? Será que nós teremos a região metropolitana da Grande Florianópolis aprovada ainda antes da eleição, presidente? Eu diria a você que nós não temos absolutamente nenhum motivo para que ela não seja aprovada agora no dia 2, salvo alguma questão política que seja de pleno desconhecimento da nossa parte. É uma promessa do governador do início do seu mandato, uma promessa de campanha. Toda a documentação, todo o processo foi amplamente discutido, é uma vontade da população, uma vontade da sociedade, uma vontade da classe empresarial. Vai ser um grande benefício para a região da Grande Florianópolis. Por que não aprovar? Então fica aqui o apelo aos nossos nobres deputados que apresentem a matéria no dia 2, que aprovem, que dê esse importante passo para Santa Catarina, independente de quem vai vencer o próximo pleito eleitoral, esse passo precisa ser dado para que a gente possa planejar os passos seguintes e avançar efetivamente para desenvolver ainda mais Santa Catarina e a região metropolitana de Florianópolis. Sendo aprovado esta semana agora na Assembleia Legislativa, o projeto de lei volta para a sanção do governador. Volta para a sanção que, teoricamente, vai ser uma coisa automática. Entra em vigor e aí passamos para os próximos passos. Para os próximos desafios. Criação do fundo? Não, aí é a regulamentação de alguns detalhes da lei que vai ficar sob responsabilidade do Executivo. Certo. E em seguida é colocar isso em prática, convencer e conscientizar os prefeitos e câmaras de vereadores envolvidos e o governo do estado para efetivamente colocar em prática. Gente, tem solução, tem como fazer, o caminho está aí, o projeto elaborado pelo Condes, pelas entidades que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento aqui de Florianópolis, está tudo prontinho, é só aprovar, senhores deputados, o governador sancionar e a região metropolitana ser uma realidade, né, presidente? É isso. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Boa sorte. Estaremos sempre à disposição. Estaremos acompanhando. Obrigada para você que acompanhou Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista. Um bom final de semana e até lá.